Dona Kátia. Kátia, bom dia. Delberto. Fala, Delberto. Bom dia, Delberto. Tânia. Tânia. Eduardo. Eduardo. Vamos compartilhando de uma vez, hein, gente? Dona Ilma. Dona Ilma, seu Getúlio, bom dia. Mateus da Preta. Mateus da Preta. Juliana Siqueira. Fala, Juliana. Juliana Siqueira. Tem muita gente que entra e não aparece aqui, só aparece a foto, eu não consigo ver quem é. Todo mundo que está entrando, bom dia. Que Deus abençoe. Dona Edna. Dona Edna. Bem-vinda, Dona Edna.
Andrés Tostado Cíntero. Andrés Cíntero. Andrés Cíntero. Deus te abençoe, meu irmão. Caroline. Jaque. Compartilha de uma vez, hein? Dona Terezinha. Dona Terezinha, bem-vinda. PicPay, todo mundo usa, todo lugar aceita. Big Pen. Braido. Bem-vindo, Braido. Deus te abençoe. Você e sua família. Vilmar Antônio Luz. Vilmar Antônio Luz, bem-vindo. Deus te abençoe, meu irmão. Joãozinho. Fala, João.
Meus irmãos, nós vamos dar início na escola dominical desta manhã de domingo, dia do Senhor, dia separado para a nossa meditação. E nós vamos dar início com uma oração. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos agradecidos, ó Deus, pela oportunidade que tu nos dás de estudarmos a tua palavra, de estarmos, ó Deus, reunidos em live, de estarmos, ó Deus, em torno da tua palavra para receber dela, ó Deus, as instruções necessárias para a nossa vida. Perdoa, Deus, o nosso pecado e as nossas falhas, e que este seja um momento, ó Deus, de oportunidade de salvação e edificação para cada um de nós. Perdoa, Deus, o nosso pecado e as nossas falhas, é que nós clamamos em Cristo, teu Filho amado. Amém, Pai. Meus irmãos, hoje eu vou falar um pouco sobre família, de uma lição da escola dominical que a nossa igreja estuda aqui. Uma lição escrita pelo reverendo Elisiel Peixoto de Andrade, tá? É uma lição antiga, mas nós vamos estudá-la hoje para relembrar alguns fatos importantes em torno da família e a igreja, o que é extremamente importante para nossas vidas. Meus irmãos, quando Deus escolheu a família, quando Deus escolheu o homem, constituiu a igreja. E ela tem objetivos práticos. E é o que nós vamos ver, baseado no texto da carta aos Hebreus, lá no capítulo 10, do versículo 24 e 25, que diz assim: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A igreja, meus irmãos, ou o povo de Deus reunido no templo, que leva o nome de igreja, esse povo tem uma missão específica, além de evangelizar o mundo. Nós também temos ali muitas coisas para podermos, edificação pessoal, nos nossos relacionamentos. Portanto, meus irmãos, a integração entre família e igreja, tá? Ela é muito bem, sabiamente constituída por Deus, porque se você quiser uma sociedade forte, uma sociedade realmente que seja uma sociedade honesta, que seja uma sociedade que busque os princípios, né, da educação e tudo mais, sem ser do lado cristão, você tem que ter realmente uma integração com a igreja, uma integração da família com a igreja, porque quando Deus instituiu a igreja, você há de observar o seguinte: lá você vai educar seus filhos, você vai educar a si mesmo, seu esposo, e os namoros, os casamentos, frutos de uma sociedade consagrada a Deus, né? Integrada à presença de Deus. Daí nós vamos ver os meios que Deus usa para atingir o ambiente que a igreja está inserida, né? E quando Deus inseriu a igreja no seu bairro, e você é crente naquele bairro, Deus tem objetivos claros, a influência em uma série de coisas que nós vamos ver aqui hoje, para que possamos, meus irmãos, tratar a igreja com mais distinção, tratar a igreja com mais amor, com mais carinho. Tá? E quando falo igreja, tá? Eu estou falando de live, eu estou falando de dízimo, eu estou falando de uma série de coisas que pertencem à igreja, o louvor, o serviço, enfim. Nós vamos descobrir isso aqui no estudo que nós vamos fazer. É impossível separarmos a igreja, tá, da família, e também afastar a família da igreja sem prejudicar tanto a uma como a outra, tá? A igreja não é um local, meus irmãos, só para ser visitado. Deus não constituiu a igreja para você ir lá visitar de vez em quando, ou para botar um papo em ti. A igreja tem função específicas, e se nós estudarmos bem na Bíblia, nós vamos descobrir que ela é essencial para a vida pessoal, ela é essencial para a família, é essencial para os filhos, tá? Porque quando Deus instituiu a família,
Ele coloca na família algo de precioso, viu? Muito precioso. E nós vamos ver isso hoje. Ontem eu estava estudando um texto a respeito do Salmo 84, quando o Davi, cansado, já doente, e longe de Jerusalém, ele diz assim, ele tem saudades do templo. Aí ele diz para o Senhor Deus assim: as andorinhas do céu encontraram ninhos, e os pardais ninhos para si, aonde acolham seus filhotes. Quer dizer, ele está olhando para o templo e vendo as andorinhas entrando por debaixo do telhado e fazendo seus ninhos ali e criando seus filhotes na presença de Deus. Elas estavam mais próximas de Deus do que Davi, né? Quando ele contempla essa cena maravilhosa, ele diz assim: as andorinhas encontraram um ninho para si, os pardais se encontraram, né? E onde acolham seus filhotes, é onde, numa metáfora, ele estaria dizendo, aonde a família, né, tem um encontro. Quando você lê o Salmo 122, você vai ouvir lá: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você vai entender por que acontece isso, que as tribos saíam de regiões distantes, tá? E vinham para estar mais próximo dos seus parentes e amigos e sabiam que o Senhor Deus seria adorado naquele local, naquele templo ali, né? Aí nós vamos encontrar, portanto, de novo a noção de família, não é isso? A noção de família existente nas Sagradas Escrituras. E é muito bom, meus irmãos, que nós venhamos a ter esse pensamento para a nossa família. E sempre precedendo o estudo em família. Você quer ver? Hoje é domingo. Hoje é dia do Senhor, né? Dia do Senhor. E aí, a pergunta que é: você está alegre que hoje tem culto? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? E nós vamos descobrir que às vezes as coisas não são bem assim, né? As pessoas estão esfriando com a igreja. E nós vamos ver isso. Primeiro ponto que nós vamos destacar é que a igreja e a família é uma integração necessária. Você que tem família, lembre-se de uma coisa: é necessário. É necessário para uma série de coisas. Por exemplo, o crente ele leva uma vida de adoração. Então a primeira coisa, a integração é necessária para a adoração, que pode ser uma experiência individual, mas também comunitária e criativa. Exatamente isso. Ela pode ser uma experiência pessoal, eu posso adorar a Deus sozinho, posso ir ao templo sozinho, mas junto com a comunidade, junto com as famílias, nós podemos prestar uma excelente adoração ao nosso Deus, tá? Conhecendo problemas um do outro, levando diante do altar de Deus, buscando diante da presença de Deus constantemente, adorar a esse Deus maravilhoso e grandioso que nós conhecemos muito bem. E com criatividade, né? E também, meus irmãos, ela é necessária para a comunhão, né? Os primeiros cristãos perseveravam em comunhão. Eu não sei por que as pessoas acham que podem querer ser crente igual foi Noé, né? Noé foi um crente sozinho. É possível, ele foi, na época da geração dele, ele foi. Mas hoje, meus irmãos, nós precisamos de ter comunhão com os outros. Nós precisamos conhecer uns aos outros. Precisamos saber da necessidade de uns aos outros, tá? Quando você pega a igreja primitiva se reunia em comunidade e cada um sabia da necessidade. Uns iam orar, outros ajudavam com alimentos, ajudavam de todas as formas possíveis. É uma comunidade santa, sagrada diante de Deus, tá? Por isso que nós não podemos jamais desprezar, tá, essa necessidade. Há uma necessidade na sua alma, na minha, na vida de cada crente salvo, de estarmos juntos na igreja. Esse período de pandemia tem testado isso em nós, tem provado isso para nós. Nós que somos crentes, com certeza temos saudades dos nossos cultos. Temos saudades de estar dentro do santuário, diante da presença do Altíssimo, louvando, adorando, buscando a Deus. Quando termina o culto, aquela conversa gostosa lá fora, lá na porta, e
e conversamos com todo mundo se conhece, não é verdade? E os nossos filhos, sempre acompanhados por orações, nós temos reuniões de orações, nós temos estudos bíblicos, nós temos a escola dominical, nós temos culto à noite, e tudo isso é necessário para podermos servir a Deus, né? E eu e a minha casa serviremos ao Senhor, já dizia Josué, lá no 24:15. Já notou isso? Eu e minha casa serviremos a Deus. Portanto, meus irmãos, servir a Deus em comunidade, servir a Deus na igreja, servir a Deus em comunhão, tá? Que quando eu vou ao culto, eu presto serviços a Deus. O culto, tá? Ele não é para mim ficar sentado só assistindo. Não, ele é participativo. Eu canto, eu levo meu dízimo, eu estou na presença de Deus, né? Adorando, eu estou na presença de Deus, servindo a Ele, oferecendo um culto na sua santa presença. E Deus, meus irmãos, quando constituiu a sua igreja, Ele a fez para a família, para várias famílias. Por isso que quando você lê o Salmo 122, você chega à conclusão, porque lá eles tinham saudade de fazer isso uma vez por ano. Eles iam ao templo, todo mundo, ficava uma semana lá agarrado lá no templo, adorando, buscando, as famílias se conversando, que levavam tempo sem se ver uns aos outros. A família da igreja, ela é saudável, é bom, é necessário, tá? Muito, extremamente necessário nós estarmos na presença do Altíssimo, em comunidade, em comunhão, tá? Para sabermos a respeito das coisas, para falar com o pastor. Pastor, tem família tal necessitada. Pastor, tem gente precisando. Junta diaconal, estamos precisando de ajuda. O conselho reúne, a junta reúne, e ajuda daqui, e ajuda de lá. E nós vamos caminhando, porque essa é uma trajetória, é uma caminhada difícil, cheia de obstáculos. Por isso nós temos que estar juntos. Nós não podemos querer servir ao nosso Deus, tá? Individualmente, sozinho. Salomão tem um provérbio que ele diz que é bom ser em dois, porque quando um cai, o outro ajuda a levantar. E essa é uma realidade, meus irmãos. Quantas vezes nós estamos fracos na fé, não conseguimos nem orar. Aí um irmão nota isso, vem e conversa conosco, daqui a pouco ele pedido de oração na igreja. Quantas vezes nós necessitamos da igreja, de toda a oração de todo mundo na igreja, para o Senhor Deus levantar um doente de nossa família, e o Senhor Deus tem atendido as nossas orações. O Senhor tem atendido a sua igreja, mas em muitos e muitos casos mesmo, tá? Eu diria em todos os casos, da forma divina de atender na sua soberania, a forma de atender o seu povo, os seus filhos. Por isso é necessário essa integração, extremamente necessária. Adoração, comunhão e serviço. Somos chamados para servir a Deus em comunidade, voltado para si, para o próprio povo. A igreja, ela tem um sistema de voltar-se para si, juntar-se para orar, para estudar, aí depois ela tem para fora. Ela se reúne para dentro e depois sai para fora, para evangelizar, para mostrar ao mundo que realmente é extremamente precioso pertencer a essa igreja, pertencer ao povo de Deus. É muito importante nós desenvolvermos esses tipos de relacionamento com a igreja, né? A igreja, além de ser uma integração necessária, ela é uma integração agradável. Viu, meus irmãos? Ela é uma integração agradável. É verdade, tá? Ela promove a sociabilidade, né? O convite para ir à casa do Senhor alegrava o salmista. Alegrei-me quando me disseram, né? Vamos à casa, alegria, viu? É saudável isso aí, é agradável nós estarmos juntos, não é? É muito agradável nós conversarmos como irmãos crentes, maduros, viu? Sabendo da vida do irmão, levando diante do altar, sabendo das dificuldades do irmão, que tem dificuldade com seus filhos, com suas filhas. Nós temos dificuldade, precisamos nos reunir, precisamos estar juntos. Nessa reunião é agradável, traz felicidade ao coração, traz alegria.
Quão bom e agradável é viverem unidos, irmãos. Está lá no Salmo 133, no versículo 1. Eu às vezes fico me perguntando por que as pessoas desprezam a igreja, se a igreja é essencial para a nossa vida espiritual. Ela é essencial para a nossa vida, porque ela é uma sociedade agradável de estarmos juntos. Quantos almoços, quantas vezes você já participou de festas na igreja? É agradável, não é? Claro que é. Rimos, não precisamos de indecência, não precisamos de piadas indecentes para estarmos rindo. Eu costumo dizer que crente ri à toa, mas é um fato. Crente ri à toa, viu? Não precisamos de bebida alcoólica para ficarmos alegres, felizes, para termos relacionamentos agradáveis. Não, nós somos alegres e somos espiritualmente saudáveis diante da presença de Deus, porque ali está o Espírito Santo. Ali está a sua igreja, convivendo, tirando um momento de festa. Tá? O povo de Israel era festeiro. Se você pegar a história do Velho Testamento, você vai verificar isso lá. A igreja, ela tem as oportunidades. Nós não temos vida no mundo. Não temos, porque nós temos vida interna. Tá? Eu me lembro ainda que a mocidade fazia reuniões toda semana, todo sábado. Né? Tinha a UPA que faz reuniões toda semana. Você que é jovem, você que é da UPA, da mocidade, que é do PH, que é da SAF, ou que você faz parte de um grupo, lembre-se, seja criativo. Tenha reuniões agradáveis. Porque é possível, é extremamente possível e extremamente saudável, tá? Ela desempenha também, meus irmãos, tá? Essa integração agradável, ela desempenha uma função terapêutica. Meus irmãos, as pessoas precisam de aprender que a igreja é um lugar terapêutico. É um lugar que muitas das vezes nós estamos estressados, cansados, chegamos lá, buscamos a presença do Senhor Deus, oramos, o Senhor Deus nos atende, vem o irmão, nos abraça, vem outro e conversa. Quando você vê, acabou. Está feliz da vida, está rindo, está brincando. É ou não é? Lá em Romanos 1,12, Paulo diz assim, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Paulo foi confortado, né? Ele era confortado pela companhia dos irmãos. Ele diz isso aqui em Romanos 1,12. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Meus irmãos, nós estamos reunidos num povo que tem a mesma fé. Nós confessamos a mesma confissão de fé. Nós estudamos o mesmo livro. Nós pregamos a mesma palavra. E quantas vezes, meus irmãos, nós precisamos de ouvir de irmãos que foram bem-sucedidos em suas orações. Quantas vezes precisamos de oração e Deus nos atendeu. Isso conforta. Isso é terapêutico. Isso fortalece a fé. Fortalece muito a fé. Porque a imagem que nós temos da igreja é de uma igreja pura. É de uma igreja santa diante de Deus. É de um povo, meus irmãos, que vai ser arrebatado, levado ao céu, para voltar com Ele, para vivermos eternamente com Ele. Tá? E essa alegria, essa forma agradável de nos reunirmos, né? E que desempenha uma função terapêutica extremamente necessária para os dias de hoje, com tanta injustiça, com tanta coisa errada, né? E às vezes o crente não tem nem com quem conversar direito, porque estamos cercados de ímpio para todo lado, cheio de má intenção, cheio de tudo. Quando chega no dia das reuniões da igreja, nós ficamos à vontade. Ficamos à vontade, somos bem tratados, somos amados, somos queridos. É isso. Por isso que a igreja, meus irmãos, e família, é uma integração necessária. É preciso, meus irmãos, que nós estejamos juntos e cada vez mais juntos uns dos outros. Tá? Cada vez mais juntos uns dos outros. Quantas vezes nós estamos adoentados e recebemos visita? Né, meus irmãos? Se a nossa igreja está perdendo esses vínculos, nós precisamos despertar para isso. Né? Visitarmos os irmãos uns aos outros. Não é isso? Saber aonde o irmão mora. Meus irmãos? Quando um irmão fica doente, vai lá, faz uma visita, porque isso é terapêutico, isso é bom, isso é gostoso, você saber que tem gente que te ama, tem gente que se preocupa contigo.
Tem gente que está preocupado mesmo, está orando, está intercedendo, está oferecendo para te ajudar. Esses são princípios estabelecidos para a igreja, para o povo de Deus. Porque o povo de Deus age assim. Jesus Cristo no centro da igreja. Quando você abre o livro do Apocalipse, você vai encontrar Jesus Cristo no centro da igreja. Ele é o candeeiro. Ele que está dentro, no centro. Tá? É ele que está no centro das 7 igrejas da Ásia. Que as 7 igrejas significa a totalidade da igreja dele. E às vezes, meus irmãos, nós não prestamos muita atenção o quanto a igreja é importante para a nossa vida, o quanto a igreja é importante para promover a nossa vida social. Eu fico muito triste quando o crente começa com desculpa para a igreja, que tem que ir em festinhas aí fora no mundão, regado a bebida, porque agora, além de irem para esse lugar com cerveja, com bebida alcoólica e tudo mais, ainda faz uma selfie ainda, né? Às vezes não está nem bebendo, mas só por ter tirado a selfie na frente da bebida, todo mundo acha que está bebendo. Isso é uma questão lógica, ué. A aparência do mal está ali. Né? Tem que tomar muito cuidado com isso, porque você tem um lugar para ir. Ah, mas a igreja, então, vá lá, seja criativo. Seja criativo, reúna-se com pessoas. Façam reuniões. A igreja está viva, a igreja é forte. O Espírito Santo está no seio da igreja. Devemos nos desempenhar a função para isso. Viu? Porque a igreja também, ela atrai a bênção de Deus, como diz o Salmo 133. Atrai a bênção de Deus. Viu? Como é bom e agradável que estejam unidos os irmãos. É como o óleo que desce e desce pela barba, a barba de Arão. A comunhão é verificada nisso. Nós temos que ter comunhão, conforme o texto vem nos ensinando. Tá? São princípios estabelecidos nas Sagradas Escrituras que são essenciais para a nossa vida espiritual. Quanto crente fraco que nós estamos encontrando hoje. Sabe a raiz disso? Desprezando a igreja. Não dando valor à sua igreja. Não dando valor à comunhão. São pessoas milindres que quando olham para as coisas criticam. Não faça isso, porque se você se afastar da igreja, você prejudicará a sua família e prejudicará a igreja. Tá? Os problemas que surgem, eles são resolvidos na igreja. Isso mesmo, nós resolvemos. O Senhor Deus nos deu capacidade para isso. Para estarmos juntos, reunidos, para podermos resolver os problemas internos. Nós, como povo de Deus, nós que temos a permissão de chegarmos a Deus, não é? Nós receberemos a bênção de Deus. Meus irmãos, quando a igreja se reúne diante do altar do Altíssimo, ela vai lá para ser abençoada por Deus. Por isso que quando Deus preparou os 10 mandamentos, ele separou um mandamento, tá? Para o dia do Senhor. 6 dias trabalharás. O 7º dia, o sábado, é dia de descanso. É dia de estar na presença de Deus. Sabem por quê, meus irmãos? Porque Ele quer nos abençoar. E como que Ele quer nos abençoar? Ele quer nos abençoar através do estudo da palavra lá na igreja. Ele quer nos abençoar através da comunhão do povo dele. Ele quer nos derramar bênção, meus irmãos, para a nossa família. Por isso existe essa integração agradável. Tá? O Senhor Deus tem meios, o Senhor Deus tem a intenção de reunir o seu povo para derramar a bênção. Isso mesmo, queridos. Quer ser abençoado? Anda correto com a tua igreja. Anda correto com o teu dízimo. Anda correto com a tua palavra, com a palavra de Deus. Não se deixa iludir. O desprezar da igreja, como diz o versículo 25 de Hebreus, ele diz assim, não deixemos de congregar como é costume de algum. Não faça isso. Vai um preço a ser pago. Tem um preço a ser pago. Hoje, amanhã ou depois vai acontecer. Tá? Porque não existe impunidade. Tá? Família que se afasta de Deus, no primeiro passo para ter confusão dentro de casa. Família que viram as costas para reuniões, para Deus, o primeiro passo para ter problema em casa. Entre esposo, filho, esposa, enfim. São muitas confusões. A experiência tem me mostrado isso. Todo mundo que se afasta da igreja passa a ter problema grave. Porque se isenta da bênção de Deus. Elas não ficam debaixo do cuidado divino, ela quer dar uma voltinha lá no mundo. Ela quer dar um passeiozinho no mundo.
Não tente a isso. Não faça isso. Continua, está difícil, continua. Bota o joelho no chão, pede para orar. Isso mesmo. Jamais deixe de ter comunhão com o povo de Deus. Nós necessitamos um dos outros. E é interessante que quando Paulo vai explicar aos Coríntios a respeito dos dons, ele vai deixar bem claro para nós que os dons foi dado a cada um. Cada um tem um dom diferente. Sabe por quê? Olha a sabedoria de Deus. Uns têm os dons de curar, né? Outros têm outros tipos de dons. Dom de profeta, dom de pregação, né? O dom de ensino. Por quê? Por que Deus fez assim? Deus fez assim, meus irmãos, porque cada um de nós depende do dom do outro. Às vezes a pessoa fala assim, eu gostaria de ter o dom de pregador, né? Mas Deus te deu um outro dom, o dom da misericórdia. Exerça o teu dom, para de estar olhando a vida dos outros. O que Deus vai cobrar de ti não vai cobrar do irmão, o que Ele requer de ti não vai requerer do irmão. O que Ele deu para ti, deu só para ti. Você é uma pessoa individual na presença de Deus. Por isso, meu irmão, que nós estamos ali constantemente reunidos, tá? Para podermos ser bênção na vida do outro. A mão de Deus tem nos ajudado, tem nos orientado, tem nos mostrado, tem caminhado conosco. Mas quantas vezes, meus irmãos, as pessoas estão achando que a felicidade está lá fora no mundo, né? Não sai da igreja para ter uma vida social mundana, bebendo, usando droga, adulterando, fazendo sexo com qualquer uma e com qualquer um, né? E acha que isso é bênção? Acha que isso é quer viver? Eu não acho, não. E nem a Bíblia ensina isso também. Nós temos que estar prontos e habilitados pelo Espírito Santo a termos uma vida integrada na igreja. Porque essa é uma integração necessária, agradável. Ela desempenha funções terapêuticas, traz sociabilidade e atrai a bênção de Deus. É na igreja que Deus abençoa através do estudo da palavra. É através da comunhão que nós temos uns com os outros que nós podemos citar a Bíblia para o irmão, ajudar o irmão naquele momento difícil. Quantas vezes o irmão não lê a Bíblia, nós estamos lá junto com ele para ajudá-los a orar. Não se iluda. Sem igreja não dá. Porque é essencial essa integração, tá? Para a vida espiritual de cada um de nós. Mas, meus irmãos, e por fim nós temos um terceiro ponto, tá? Que é a integração que pode ser prejudicada. E aqui nós temos um problema grave, e é atual. A nossa comunhão na igreja, ela pode ser prejudicada. Tá? E ela está sendo prejudicada. Ela está sendo prejudicada, meus irmãos, por uma questão de alienação. As pessoas estão alienadas. As pessoas não estão mais entregues de corpo e alma para a sua igreja. Elas estão alienadas, sabe como? Com o indiferentismo de muitas famílias, acomodadas e desinteressadas em crescer, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E o relaxamento na participação prejudicam as famílias e a igreja. Presta bem atenção, indiferentismo, acomodadas, desinteressadas em crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Meu irmão, quem pode desejar para a sua família ser indiferente? Indiferente com a igreja, acomodada, né? Tem escola dominical no domingo de manhã, às 9 horas. Não deu para mim, nem que eu dormi até tarde. Ainda tem a cara de pau de falar assim. Eu fui lá, dormi até tarde, fui dormir tarde, fui na casa de cidadão, fui numa festa. Não é? Meus irmãos, que indiferentismo é esse? Que comodismo é esse? Eu vejo gente se esforçando para servir o Senhor. Vejo gente se esforçando muito, tá? Pessoas desinteressadas em crescer. Não estão interessadas mais nos estudos bíblicos. Não estão interessadas na palavra. Não estão interessadas em nada. Estão se distanciando dia após dia da igreja. Estão se distanciando dia após dia do trabalho. E isso está trazendo, meus irmãos, sérios problemas para dentro dos lares. E é sérios problemas mesmo. O relaxamento na participação, meus irmãos, prejudicam as famílias. Tire da cabeça.
Porque lembra-se de uma coisa, se Deus instituiu a família, porque ela é extremamente necessária. Se Deus não precisasse de família nenhuma, ele não tinha constituído uma. Se Deus não precisasse da sua igreja, de uma igreja reunida aqui, para onde o povo de Deus pudesse ser acolhido, para onde o povo de Deus pudesse se reunir, porque nós falamos a mesma língua, confessamos a mesma fé, falamos das mesmas coisas. Esse é o povo de Deus, o assunto ali é assunto de crente. E se nós nos desinteressarmos disso, nós vamos passar a nos interessar nas coisas do mundo, vamos passar a nos interessar em pecar, em andar todo torto, pecando dia após dia. Meus irmãos, pecado nós cometemos, mas não pode tornar-se um hábito. Porque se tornar-se um hábito, é porque nós não estamos sendo repreendidos. E isso acontece muito quando nós nos afastamos da igreja. Não te afaste da casa do Senhor, não trate ela com indiferença. Quem trata a casa de Deus com indiferença é arrogante. Porque está dizendo para todo mundo que não precisa da igreja. Não existe nenhum crente que não precise da sua igreja, que não precise estar junto com os irmãos na fé. Precisando, não vai bancando valente não, que daqui a pouco você vai estar numa cama lá pedindo pelo amor de Deus para a igreja estar intercedendo. Pedindo para alguém levar recado para o pastor, pedindo alguém para levar recado para a igreja e orar. Sabe por quê? Porque é essencial isso aí. Extremamente essencial. O indiferentismo, acomodismo, desinteresse, não querem aprender. Hoje existe um analfabetismo bico dentro da igreja que é terrível. Eu não tenho tempo porque eu estou trabalhando, eu tenho tempo para trabalhar, mas não tenho tempo para Deus. As pessoas hoje estão sendo mais fiéis às suas empresas do que são fiéis a Deus. Tome cuidado com isso, porque Ele é Deus, Ele é o dono da empresa. Isso mesmo. Tome muito cuidado com a sua fidelidade diante de Deus, com a sua fidelidade com relação aos seus dízimos, que façam que a igreja funcione financeiramente. Quantas pessoas estão aí relaxadas com o dízimo, achando que vai continuar desse jeito, que pode estar roubando a Deus. Não faça isso. Viu? Mas no Novo Testamento, eu já falei para os irmãos aqui, no Novo Testamento não é lei. No Novo Testamento existe dízimo sim, dado por amor, dado com alegria, dado pelo princípio da graça. Eu sou dizimista porque eu reconheço que eu não mereço o que Deus me deu. Em tudo dai graças, uma forma de dar graças a Deus é essa. Muito cuidado, porque você pode construir um castelo de areia e daqui a pouco ele desmanchar em cima da cabeça. Uma outra questão interessante, que essa integração está sendo prejudicada pela incompreensão, meus irmãos. Pessoas e famílias que nutrem contendas e rixas na igreja prejudicam o bom andamento do trabalho. As pessoas não querem compreender, meus irmãos, que não podem ter rixas dentro da igreja. Né? E a gente sabe muito bem, famílias que têm rixas, pessoas que estão magoadas, com sentimentos de amargura dentro da igreja. Isso prejudica a igreja, querido. Isso prejudica o trabalho do Senhor. Isso prejudica o testemunho da igreja. Nós somos diferentes, somos maiores do que isso. Dessas picuinhas, dessas coisas pequenas que tem acontecido no seio da igreja, nós estamos muito acima disso, tá? Que nutrem contendas, rixa, brigas de família, dentro da igreja, dentro do santuário. Às vezes eu fico me perguntando, será que essas pessoas estão lá realmente achando que estão indo para o céu? Toma cuidado, faça uma avaliação imediata da sua salvação. Faça uma avaliação imediata da sua comunhão com Cristo. Tá? Nós servimos um Deus de paz. Porque a igreja não é lugar de confusão. Essa é a realidade, meus irmãos. Tem muitas pessoas achando que não é lugar de confusão, de atrito, não. A igreja é um lugar sagrado, um lugar de santos, como nós somos santos. Viu? Sede santos como eu sou santo. É a recomendação divina para nós. Tá? Essa incompreensão, tá? As pessoas queixo duro, se for ofendido, arruma uma briga danada, faz uma confusão danada, vive procurando confusão. Qualquer ponta que surge, ele já pega aquele novelo ali e vai desenrolando. Às vezes rixas antigas que não são resolvidas. Pessoas que estão magoadas um com o outro 10 anos, 5 anos. Que isso?
Então não está crescendo espiritualmente. Não está crescendo. Parou no tempo. Parou lá atrás. A igreja não é lugar para isso. A igreja é lugar de sentar, de reconciliar, de amar o próximo. É para amar até o inimigo, ainda mais o irmão da igreja que ofendeu a gente. Ana, nós temos sim que sentar, conversar, falar, aí meu irmão, tá ruim para mim. Falar com o teu pastor, não está gostando dele, não está fazendo fofoca dele, não, vai lá falar com ele. Viu? Se tem coragem suficiente para fazer fofoca, tenha coragem suficiente para ir lá e falar com ele. Fala, pastor, o negócio é o seguinte, está acontecendo umas coisas que eu não estou satisfeito. Eu posso estar errado, me ajuda a pensar então. Tá? Faça isso. Esse é o princípio. Seu irmão não está indo bem contigo, está dando perto de testemunho aí fora, chega, puxa o teu irmão para o canto, vai, conversa com ele. Se teu irmão pecar contra ti, vai ter com teu irmão. Vai lá conversar com ele. Você e ele sozinho, é o que Jesus recomenda lá em Mateus 18. Vai você e ele. Se ele realmente se arrepender, você ganhou seu irmão. E quando nós estamos cometendo erros e o irmão vier conversar conosco, nós temos que ter a humildade de baixar a cabeça e ouvir. Ouvir sim, porque é necessário ouvir. Para quê? Para que possamos melhorar. Às vezes nós cometemos erros graves. Viu? E são estas coisas que têm prejudicado essa integração. A igreja é feita de pessoas humanas, pessoas que falham, pessoas que pecam. Somos pecadores. Só vamos ficar 100% no céu. Mas por enquanto somos pecadores. E é exatamente por isso que o Senhor Deus constituiu a sua igreja, para podermos nos moldarmos uns aos outros. O apóstolo Paulo chega a dizer, confessai-vos uns aos outros, confessai-vos mutuamente. Vamos procurar lá o problema, vamos sentar para resolver, porque senão isso acaba prejudicando a igreja de Cristo, das quais eu sou a igreja. Por isso não pode haver contenda e confusão. Não pode. Se está havendo, reveja isso, porque tem solução. Busque em Deus, tenha coragem, busque coragem em Deus, em Cristo Jesus. Ele tinha coragem, ele tem coragem, para poder resolver essas questões. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos vendo a igreja sendo prejudicada com péssimos testemunhos da sociedade onde vive. Por quê? Porque deixaram de amar a igreja. Deixaram de amar a vida espiritual. Deixaram de amar o Senhor Jesus Cristo. Não estão mais valorizando aquela cruz. Jesus Cristo deu a vida dele pela igreja. E lembre-se de um fato. Ele não só deu a vida pela igreja, ele se tornou o cabeça da igreja. O Senhor da igreja. Quantas vezes nós entristecemos ele com os nossos comportamentos mesquinhos. Não é verdade? E uma outra coisa interessante, meus irmãos, que essa integração pode ser prejudicada também pela secularização. Isso então está demais, né, meus irmãos? As coisas estão secularizando-se. A conformidade com esse século tem levado muitas famílias a levar seus filhos a uma formação de uma sociedade corrompida e sem Deus, do que nos santos princípios cristãos. Meu irmão. Nós estamos vendo hoje, meus irmãos, famílias secularizadas. Tirar o foco da igreja, onde ela coloca o foco em Cristo. Agora ela passa a tratar dos seus filhos, entregando aos seus filhos uma vida secular. Não ensinam mais as crianças no caminho que devem andar, porque ele que seja velho não se afastará dele. Já dizia Salomão nos seus provérbios. Preste atenção numa coisa, querido. Se você ama seu filho, nunca deixe ele secularizar a sua vida. Amar esse mundo, amar as coisas desse mundo, Ele vive no mundo, não pode sair do mundo, mas ele não pode botar o coração dele no mundo. Jesus disse que onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Lembre-se disso, amado. Aonde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Cuidado onde bota o teu tesouro. Cuidado onde você constrói teus castelos de ouro. Porque o coração vai junto. Se você estiver buscando riqueza, o teu coração vai junto. Se você estiver procurando bens materiais para esse mundo, o coração vai junto. E lembrando sempre que não vai adiantar nada juntar bens e coisa alguma nesse mundo.
nada trouxemos para ele e nada vamos levar dele. Essa é uma realidade, amados, que não tem outra saída, não tem outro meio, não tem outro caminho. É uma realidade, não trouxemos nada, não vamos levar nada, o que significa que não vamos ser dono de nada. Existe uma ilusão de propriedade, meus irmãos, e essa ilusão acaba no caixão, porque ali no caixão não cabe o teu tesouro, não vai caber o teu dinheiro, não vai caber os teus patrimônios, né? Vai ficar aqui. É isso, como diz Eclesiastes, que muitos nessa cobiça tentaram, e os outros que vieram, e jogaram fora. Tem acontecido muito a secularização, amando o presente século. Estão lembrados de Demas? Demas amou o presente século. Ele ia para a igreja todo dia com Paulo, onde estava construindo uma igreja, lá está o Demas. Hora do culto, primeiro chegar na igreja era Demas. Os cultos feitos naquelas catatumbas, lá estava Demas. Só que Demas tinha que passar por dentro do centro de Roma, para depois então ir lá em direção às catatumbas onde estavam se reunindo o povo de Deus. Demas começou a olhar para o brilho de Roma e se perdeu. Isso mesmo, meu irmão. Demas amou. Agora Demas está sentado lá, mas a cabeça dele está em Roma. Está no brilho de Roma. Agora Demas começa a prestar atenção no mundo. Agora Demas começa a sentir um cheiro horrível nas catatumbas. Nunca sentiu. Mas a partir do momento que ele começa a focar no brilho de Roma, ele começa a sentir, realmente, esse lugar aqui não está bom. Hoje o Demas está sentado lá pensando, daqui a pouco o lugar de Demas está vazio. Sabem por quê? Porque ele amou o presente século. Isso mesmo, querido. Porque ele amou o presente século. Ele se afastou da igreja. Ele abandona Paulo. Ele vai procurar outra coisa. Demas tinha um problema grave. Demas roubou alguém para estar saindo de perto de Paulo, para sair de Roma? Não. Demas amou o presente século. E você, querido, que está me ouvindo hoje, será que você está amando o presente século? Cuidado! Não faça isso, tá? Não faça isso, porque existe uma razão muito séria. A integração é necessária, a integração é agradável, lembra? Mas a integração é prejudicada, uma integração prejudicada, quando nós não sabemos nos comportar. Vamos nos voltar, meus irmãos, à essência das coisas cristãs, as coisas de Cristo, e vivemos firmes, inabaláveis até o último instante de nossa vida. Eu concluo, meus irmãos, família e igreja são duas instituições coexistentes, inseparáveis e comprovadamente viáveis. Está comprovado, meus irmãos, que as duas coisas podem viver coexistindo. Podem viver juntas. Sim, podem viver juntas. Igreja, família, através da comunhão, da adoração, do serviço e de tudo mais. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que o Senhor Deus nos fortaleça, nos dando cada dia mais sabedoria para andarmos na sua presença. Amém, queridos? Meus irmãos, nós temos também hoje um agradecimento. Nós temos uma irmã aqui na nossa igreja, a Kátia. A Kátia comemorou mais um aniversário. O Senhor Deus estendeu a sua graça e misericórdia para a vida dela e deu a ela mais um ano de vida. E nós estamos alegres com a Kátia. Kátia, Deus te abençoe cada vez mais e te fortaleça cada vez mais. E continue firme na igreja, adorando, amando o Senhor Jesus Cristo acima de todas as coisas. Continua frequentando e que tu seja constantemente um exemplo, a evidência do Evangelho dentro da tua casa. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Nós vamos encerrar esse momento de culto com uma oração. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus, nós te louvamos agradecidos, ó Pai, por tua graça e misericórdia. Pedimos a tua bênção, ó Deus, para nossas vidas. Esteja conosco, nos fortalecendo, nos orientando, para que possamos crescer espiritualmente diante de ti. Ajude-nos, ó Deus, a amar a tua igreja cada vez mais, para que possamos crescer espiritualmente e sermos edificados através da tua palavra. Perdoa, Deus, o nosso pecado e as nossas falhas. É o que nós te pedimos agradecidos em Cristo, teu Filho amado.
E nós também te pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre a vida da Kátia, que tu concedestes, ó Deus, mais um ano de vida. Abençoe a vida dela, que ela possa, Senhor Deus, dar continuidade à sua vida espiritual, porque tu estás guardando a vida dela. Obrigado e abençoe todos aqueles que participaram desse momento. No nome glorioso de Jesus, o teu Filho amado. Amém, Pai. Amém. Até a noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Amém.